Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento, uma reflexão. Quanto a gente, às vezes, replica algumas expressões e não reflete muito bem ou não, às vezes nem pesquisa, né? Hoje em dia está até mais fácil pesquisar com o Google e tudo mais. Mas tem uma expressão que, por exemplo, quando o quarto está muito bagunçado, eu falo, nossa, esse quarto está parecendo um ninho de guacho. E aí, esses dias eu me peguei replicando essa frase, né? E não tinha parado para poder refletir sobre ela. Chegou um momento que eu fiz uma viagem, há uns dias atrás, e aí eu fui na Bahia, quem foi na Bahia já deve ter visto, assim, tem umas árvores, e tinha nessas árvores tinham alguns ninhos de passarinho. Eu perguntei até um pescador, ele falou assim, não, isso daí é o ninho de guacho. Eu falei, olha só, que interessante, né? A vida inteira, às vezes, repetindo uma expressão e sem parar para poder refletir sobre ela, né? E era o ninho de guacho. E aí depois eu fui pesquisar, depois você dá um Google aí, dá uma pesquisada a respeito do que é o ninho de guacho. E aí eu tenho dentro do dicionário tem uma outra definição, que é também assim, quando a mãe abandona o ninho, né? Então provavelmente fica só os filhotes, aí vira aquela festa. Tem uma expressão bíblica, né, num versículo, em Lucas 10, quando o doutor da lei vai procurar a Jesus, eu farei para poder dar a vida eterna. E aí Jesus falou assim, o que a lei diz, né? Como você lê? E o mestre doutor da lei responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. É engraçado que às vezes a gente lê textos da Bíblia assim e para pouco às vezes para poder refletir, né? E eu parei para poder refletir a respeito desse texto, porque é interessante que fala bem assim, amarás, então amarás, guarda essa palavra, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, então, de todo o teu coração, com todos os seus sentimentos, de toda a tua alma, com toda a tua força, né? Então, toda a tua saúde, toda a tua força, e com todo o teu entendimento, então fala de mente, então fala de corpo, alma e mente. É uma completude que parece ser simples, né? Só que é bem complexo, assim, é bem profundo isso. Assim, o quanto a gente às vezes está amando a Deus, porque o amor a Deus ele vem em primeiro. Então o amor aqui não é um sentimento. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, Deus não é um sentimento. O sentimento ele tá ligado a momentos de emoções, né? De situações. Deus não é instável, Deus, né? Ele não muda. Então, quando se fala que Deus é amor, é um contexto de que está se falando de uma essência, né? A essência de Deus é amor. Então, é amar a Deus, né? Com uma completude. Essa completude envolve corpo, alma e mente, né? E esse é um tema que às vezes a gente parece simples, né? O contexto do versículo que nós lemos, mas ele é bem profundo, ele é bem rico. E aí é legal a gente parar às vezes para poder refletir o quanto a gente está amando a Deus, está entendendo a essência do amor em Deus, né? Porque o amor no caso não é algo que vem de nós, é algo que vem de Deus, né? Entendendo essa essência e entregando a nossa completude, se entregando de corpo, alma e espírito, né? Então tudo que nós devemos fazer deveria ser em amor a Deus. Então tudo que eu faço com o meu corpo, todos os meus pensamentos devem ser em amor a Deus, e toda a minha alma deve ser voltada para amar a Deus. É uma completude muito maior. E aí quando continua, ele pergunta, né? Mas a quem é meu próximo? E aí Jesus fala da parábola do bom samaritano. E o que a gente entende é que no final assim, passou primeiro passou pelo publicano, né? Pelo samaritano. Passou algumas pessoas
A história, não é aqui que Jesus vai contar, ele diz que um homem estava descendo de Jericó e caiu nas mãos de ladrões, né? E os ladrões foram bater, espancaram ele, deixaram quase morto. E aí passou do lado dele um sacerdote, ele vendo, passou de largo. Depois passou um levita, ele vendo também, não. Aí passou um samaritano, na época tinha uma certa rixa entre os judeus e os samaritanos, e o samaritano foi, pegou aquele homem, cuidou dele, das feridas dele, colocou depois ele numa hospedagem. E aí Jesus pergunta para ele: e aí, quem foi que foi o próximo? Aí o doutor da lei fala: aquele que teve misericórdia, né? Aquele que teve misericórdia. Aí Jesus fala: então vai e faz da mesma maneira. Então o próximo é aquele sobre quem nós exercemos misericórdia. É importante pensar nisso, porque o próximo não tem a ver com uma relação de proximidade, mas uma relação em que nós podemos trazer, cuidar e exercer misericórdia, independente de quem seja. E o que Jesus está dizendo é que nós devemos exercer misericórdia sobre todas as pessoas, independente de conhecermos ou não. Isso ainda nos traz mais um ativo. E aí a gente precisa de refletir. Quando Jesus fala mais para frente, ele fala: vou te deixar 2 mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Não é algo simples de se fazer, mas é algo que nós devemos buscar em todos os dias, né? Amar a Deus na nossa completude, entendendo a essência do amor em Deus. Então não está relacionado àquele amor que eu conheço, mas está relacionado ao amor que eu alcanço em Deus, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque aí a gente vai ter misericórdia de qualquer pessoa que estiver próxima a nós. Bom, é basicamente essa reflexão que eu queria deixar para vocês.